Olha, antes da senhora voltar para o seu lugar, do senhor voltar, deixa eu só falar uma coisa para a senhora, para o senhor. Eu falei isso de manhã e eu quero repetir para a senhora, para o senhor aqui agora. Sabe por quê? Eu penso que isso foi uma característica forte nos homens do passado que obtiveram vitória. E qual foi essa característica? Olha só o que diz aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. O próprio Deus falando, ele diz assim, ó: não te mandei eu, olha só o que Deus fala, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só que legal, pessoal. E por que eu estou falando isso aqui? Para complementar. Porque se eu sou uma pessoa que vivo com temor, e esse temor aqui não é de respeito não, é o temor de tomar atitudes. Eu sou uma pessoa que eu sou temerosa, eu sou tímida na minha fé. Eu sou uma pessoa que eu não estou disposta, às vezes, a enfrentar certas situações. Como que eu vou conquistar? Josué, para ser um conquistador, ele não pôde ter medo. Davi, para vencer o gigante, ele não tinha medo. Deus falou com Gideão: olha, você vai vencer os amalequitas, os povos dos Oriente, você vai ter a vitória com esses 300 homens. Gideão tirou o medo, colocou a fé. Tem muitas pessoas que querem vencer, mas elas carregam dentro dela esse fator, o medo. E o medo, o que ele faz? Ele nos paralisa. O medo impede de eu ter atitudes, de eu ter reações, porque eu fico pensando assim, mas olha só, se eu fizer isso, e se der errado? Se eu fizer aquilo outro e se não sair bem? Se eu fizer aquilo outro e se não der certo? Aí a pessoa não faz nada. E ela não fazendo nada, não tendo atitudes, como que ela vai poder ter vitória? O que fez Davi foi Golias. O que fez Davi foi Golias. Davi só se tornou o que se tornou porque ele teve a vitória sobre quem? Se ele não tivesse tido vitória. Quando a gente fala de Davi, até o incrédulo lá fora, quando a gente fala de Davi, ele logo lembra o quê? Ah, Davi que venceu o quê? O gigante o quê? Aquilo ali foi o essencial. Então é na dificuldade, é de repente nessa luta que você está vivendo. Se você não teme, se você é uma pessoa que se esforça, se você é uma pessoa que você tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É levantar a sua autoestima, é você falar para você mesmo: eu posso também, eu consigo também. É você acreditar que você também merece viver uma vida de qualidade. É você acreditar que você também pode alcançar objetivos, porque tem pessoas que ela mesma se diminui, ela mesma se põe para baixo. Tem gente que fala assim: poxa, você pode, você cozinha bem, você faz isso bem, você trabalha bem, por que você não abre um negócio, por que você não faz assim, não faz assado? Mas ela mesma, ela se diminui, ela fala: ah, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não tenho o quê? Condições. Tem outros que vê nela a capacidade que ela mesma não se enxerga. Não é só outros que podem, não. Eu posso também. Amém, pessoal? Quem está compreendendo? Mas se você tem medo, esse medo te paralisa. E você não tem reação. E o tempo passa, a vida passa, as coisas que eram para você alcançar, você não alcança. E tudo por quê? Porque eu fiquei olhando para as condições, para as circunstâncias.
Vou repetir. 1 Josué, capítulo 1, ou 1 Josué, capítulo 1 de Josué, versículo 9. O próprio Deus falando: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom quê? Não temas. O que a gente não pode ter? Fala, pessoal. A gente não pode ter? Tira o medo. Porque o medo vai gerar dúvida, a dúvida vai gerar preocupação, incerteza, e você vai ficar paralisado sempre na mesma. Ele disse: não temas. Aí ele continua falando: nem te espante. Por que ele falou não te espante? Porque ia ter situações para que ele pensasse que não ia dar certo, que ele não iria conseguir. Mas Deus falou: olha, diante das controvérsias, não te espante, não tenha medo, não tenha medo de fazer as coisas que Deus tem colocado dentro do seu coração. A Bíblia fala que é Ele que coloca em nós o querer e o realizar. Ele vai te capacitar. Amém, pessoal? Se você é uma pessoa que está vivendo na presença de Deus, você está servindo a Deus, poxa, você está fazendo as coisas direitinho, você vai ficar com medo de quê? Se Deus é contigo. E ele falou isso, olha o que ele fala: não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que você vá, Deus está falando: eu vou te acompanhar. Aonde Josué pisava a planta dos seus pés, Deus era com quem? Era com ele. Se foi para destruir as muralhas, Deus foi com ele para destruir o quê? As muralhas. Foi para atravessar o rio Jordão, Deus foi com ele. Facilidade? Não teve. Deus não dá facilidade para ninguém, mas Ele nos dá força para que a gente venhamos alcançar os nossos objetivos. Amém, pessoal? Pegou direitinho? Quem compreendeu? Vamos colocar isso em prática e vamos arrebentar em nome do Senhor.